Após a invasão e destruição da cidade de Nova York em 2012, os Vingadores capturaram Loki e estavam conduzindo ele para uma cela em Asgard. Mas um problema houve no trajeto, e ele acabou conseguindo fugir com a Joia do Tempo. Loki acaba caindo no deserto de Gobi, e devido à viagem temporal ele acaba se libertando. Ele é recebido por diversos moradores locais. Antes que ele pudesse dizer algo, um painel se abre, e dele saem 3 soldados da Autoridade de Variância Temporal, que realizam a busca e apreensão da Joia do Poder, o que faz Loki se preparar para atacá-los. Um outro portal se abre. Em nome da Autoridade de Variância Temporal, você está preso por crimes contra a linha do tempo sagrada. Mãos pra cima. Loki não estava acreditando a ponto de rir da cara deles, e quando estava prestes a atacá-los, recebe um golpe e acaba sendo preso. Resete a linha do tempo. Chegando na agência, a Joia do Tempo é colocada sobre a mesa, como prova de seu crime, e antes de Loki ser levado ao juiz, suas roupas são trocadas, antes de chegar a uma outra sala. Ele é solicitado a assinar alguns documentos, para confirmar tudo o que ele disse. Em seguida, ele é enviado para uma outra sala, e mais uma vez é pedido que ele se identifique-se, antes de ser analisado por uma máquina de captura de sua aura temporal. Após pegar uma senha, ele aguarda, pois era o próximo a ser atendido. Bem-vindo à Autoridade de Variância Temporal. Eu sou a Senhorita Minutos, e é minha função atualizar você, antes do julgamento, pelos seus crimes. Enquanto Loki aguardava ser atendido, o holograma mostra um vídeo para ele, contando a história de como iniciou a guerra no multiverso, em que várias linhas do tempo lutaram pela supremacia do universo, quase resultando na aniquilação total de tudo. Isso só não aconteceu porque 3 seres celestiais chamados Guardiões do Tempo fundiram todas as linhas temporais em uma única linha, chamada Linha do Tempo Sagrada. Quando uma pessoa consegue se desviar de sua linha temporal, ela é chamada de variante, e provoca um evento chamado Nexus, que poderia mudar desastrosamente a linha do tempo sagrada, e levar a uma nova guerra no universo. O motivo de Loki ter sido preso era para colocá-lo novamente em sua linha temporal, após ele receber seu julgamento. Mais uma vez ele começa a zombar daquele lugar. Quem acredita nessa bufonaria? Sim, senhor. Até ver logo em seguida uma variante sendo resetada por desacatar ordens expressas de um guarda. O ano agora é 1549, e Mobius está sendo informado que algo estava matando diversos guardas da agência. O caçador e seus homens minuto responderam ao evento Nexus de rotina. Aparentemente, quando chegaram, alguém os atacou de surpresa. Em seguida, um soldado informa que este era o 6º ataque que havia acontecido. Ele pergunta a uma criança se ela viu quem havia matado os guardas. Quando ela sorri, seus dentes estavam azuis, descobrindo que o assassino havia dado chicletes para a garota. Faz uma análise de período sequencial e vê o que descobre da aura temporal. Um homem se aproxima dele e informa para Mobius a prisão de Loki, que exatamente naquela hora estava sendo julgado por um juiz no tribunal. Variante L1130, conhecido como Loki Laufeyson. É acusado da violação sequencial 72089. Ele alega ser inocente e coloca a culpa dos eventos ocorridos nos Vingadores. Veja, eu só obtive a posse do Tesseract porque eles viajaram no tempo. Sem dúvida, em um último esforço para impedir minha ascensão a Deus Rei. Naquele momento, Mobius chega no tribunal para acompanhar de perto Loki, e acaba ouvindo Loki exigir da juíza uma força-tarefa para acabar com os Vingadores. Caso me forneça uma força-tarefa e recursos, eu posso trazê-los e eliminá-los para você. Como a juíza não atende às exigências do Deus da Mentira, ele exige ser levado à presença dos Guardiões do Tempo, e mais uma vez seu pedido é rejeitado. Eu sinto muito, mas eles estão muito ocupados. Não sabendo que estava sem seus poderes, Loki tenta usar uma magia para escapar daquele lugar. Ele tá tentando usar os poderes, senhora. Não me apresse. Maldição, por que não funcionam? Não funcionam na AVT, Sr. Laufeyson. Por ter feito isso, ele acaba sendo sentenciado, e na sequência seria resetado. A sorte dele é que Mobius pede para a juíza que precisava dele para realizar alguns trabalhos na agência. Se alguma coisa der errado, a culpa é sua. Ele leva Loki para uma sala, onde Loki se gabava dizendo que eles iriam se arrepender por não saber quem ele era. Nesse momento, Mobius começa a dizer para Loki o real motivo dele ter levado ele para lá. Loki tenta atacá-lo, mas Mobius o redefine para seu ponto inicial. Depois Loki explica seu plano para conquistar a Terra, assim que ele retornar, depois Asgard, em seguida mais 9 reinos até o universo. Enquanto Mobius o ouve atentamente. Mobius sabia que ele estava mentindo,
Então, para provar, mostra um filme da vida de Loki. Primeiro mostra ele sendo derrotado pelos Vingadores, depois ele esfaqueando Phil Coulson com um cetro. Sem falar nas diversas vidas que ele tirou tentando conquistar o mundo. Ele também mostra Loki em um avião, onde ele era nesta linha temporal um criminoso que sequestrava aviões e pedia resgates. Ele mostra para a aeromoça uma bomba e na sequência sequestra o avião juntamente com o dinheiro da chantagem. Mas antes de conseguir fugir pulando do avião com paraquedas, Mobius mostra sua mãe, que é morta por causa de seu propósito cego de conquistar o mundo. Isso faz ele ficar muito nervoso. Minutos depois, Loki finge mostrar arrependimento devido ao que causou, e Mobius o ajuda a se levantar. Minutos depois, B-15 entra na sala, pedindo ajuda de Mobius para resolver um problema na agência. Quando ele retorna, Loki não estava mais na sala de interrogatório. Tá bom, Loki, acho que podemos terminar amanhã e retomamos de onde... E havia roubado seu relógio temporal. Em seguida, Loki consegue recuperar o Tesserato, e descobre que naquele universo havia muitas pedras do infinito, mas naquele lugar, eles a usavam como pesos de papel. Na verdade, temos várias delas. Tem gente aqui que usa como peso de papel. E fica surpreso pela autoridade de variância de tempo daquele lugar. Em seguida, B-15 consegue encontrá-lo, mas Loki consegue se teletransportar de volta para a sala de interrogatório, onde fica observando sua mãe, que seria morta no futuro em sua realidade. Após avançar as imagens, e vê a morte de seu pai em Ragnarok, e acaba descobrindo que no futuro será morto por Thanos na Guerra do Infinito. B-15 o encontra e eles entram em luta corporal. Depois de Loki conseguir desarmá-la e colocar sua pulseira nela, ele desiste de retornar para sua linha temporal, pois sabia que iria morrer. Quando Mobius chega na sala, Loki confessa que sempre manipulou as pessoas. Mobius pede mais uma vez sua ajuda para encontrar uma variante que estava matando seus soldados. Ele fala que não sabia quem estava por trás da morte de seus policiais, mas fala que era alguma variante dele que estava em algum ponto do universo. Voltamos agora para o ano de 1858, onde 4 guardas aparecem para investigar um objeto deixado em uma linha temporal. Como não encontraram nada, o soldado diz para eles resetarem o lugar. Mas bem naquele momento um ser misterioso e encapuzado aparece bem na frente deles. Quando ele deixa sua lanterna cair, o local pega fogo em volta dos guardas. Somente um consegue sobreviver ao fogo, mas logo em seguida ele é morto. O ano agora é 1985, e mais uma equipe de soldados é acionada para investigar mais um caso ocorrido na linha temporal. Variante detectada, comandante. Quando eles entram em uma cabana, a comandante C-20 é hipnotizada com um feitiço, e mata toda a equipe que estava com ela. Após ficar inconsciente, ela é levada pelo assassino como prisioneira. Enquanto isso, Loki estava conversando com a Senhora Minutos a respeito dos assassinatos ocorridos. Depois de se irritar com ela, ele tenta agredi-la. Mobius chega e prepara Loki para mais um caso. Em seguida ficam sabendo do ataque através de B-15. Por causa disso, eles descobrem que o assassino é uma variante de Loki, mas não sabem identificar qual delas seria. Mobius fala que diversas variantes de Loki foram resetadas em diversas linhas temporais, e cada uma tem um estilo de poder. Mobius informa a todos que a função de Loki na equipe é como um especialista em detectar variantes. Loki aproveita e fala que se ele tivesse seus poderes de volta, poderia ajudar de forma mais eficaz a equipe. Ok, pode respirar. Entendido. Os policiais chegam no local indicado na linha do tempo para investigar. Loki explica as intenções de sua variante e sugere um ultimato que Mobius não aceita. Quando termina as investigações, eles acabam resetando aquelas provas para não alterar a linha do tempo naquele lugar. Mobius estava conversando com a juíza Ravonna, que ainda não estava de acordo com a ideia de ter Loki trabalhando juntamente com ele. Mas Levar uma variante perigosa para uma missão é controverso. talvez ele queira diversificar. Às vezes é cansativo interpretar o mesmo papel. Isso é possível? Ele pode mudar? A juíza diz que a única forma de um Loki mudar seria com os Guardiões do Tempo reescrevendo a sua linha temporal. Ela fala que se Loki aprontar mais uma vez, ele irá se arrepender, e faz Mobius assinar um relatório de responsabilidade. Quando sai, Mobius chama Loki, e os dois conversam enquanto caminham. Mobius confessa sua ingenuidade em acreditar nele,
e acaba tendo uma briga feia com ele no meio do corredor da agência. Eu acreditei, burramente, que essa necessidade insegura por validação motivasse você a encontrar o assassino. Não porque você se importa com a missão da AVT ou com ser um herói, mas porque você sabe. Minutos depois, Mobius coloca Locke para catalogar os assassinatos que a variante provocou, para tentar entender o que ela queria. Depois de analisar alguns documentos, ele acaba indo até a biblioteca da agência e pede para acessar alguns arquivos. Eu gostaria de todos os arquivos referentes à criação da AVT, por favor. Em seguida, ela entrega para ele alguns dossiês, com diversos assassinatos da variante. Entre esses arquivos, estão documentos referentes à destruição de Asgard em Ragnarok. Então Locke começa a analisá-los. Rapidamente descobre que sua variante estava se escondendo em Apocalipse, por isso ela não conseguia ser detectada pelo sistema. Ele explica falando das sérias alterações caóticas que eram resultados pré-determinado que poderia produzir uma nova linha do tempo. Mobius então queria prender a variante de Locke em Ragnarok, mostrando que ainda não estava acreditando na teoria dele. Me leve a um apocalipse real, me leve ao Ragnarok, eu mostro. Para você poder voltar correndo para sua casa. Os dois acabam chegando em Pompeia, na Itália, no ano de 79 d.C. Mobius e Locke estão exatamente aguardando o vulcão destruir a cidade para confirmar se causaria alteração no tempo. Para isso, Locke cria uma baderna em meio aos habitantes, para provar que estava certo. Libertem-se, meus amigos chifrudos! Quando o vulcão entra em erupção, Mobius verifica que não houve alterações na linha temporal, mesmo ele tendo feito toda aquela algazarra, significando que o evento apocalíptico era o esconderijo perfeito contra os radares da agência. Mobius leva Locke para a agência, com a finalidade de catalogar todos os eventos apocalípticos que aconteceu em todas as épocas, para tentar descobrir em qual deles a variante estava se escondendo. Depois de várias análises, Mobius interrompe a pesquisa e começa a conversar sobre sua vida. Ele diz que adorava jet ski, e que um dia queria ter um. Acho que um agente da AVT aparecendo num jet ski na linha do tempo sagrada criaria uma ramificação, com certeza. E Locke aproveita e pergunta como eles haviam criado a agência AVT. Mobius diz que começou através da Senhora Minutos, e foi com a ajuda dessa inteligência artificial que a agência passou a existir. Mais uma vez a conversa muda de assunto. A variante deixou uma coisa para trás numa antiga cena do crime, uma catedral. Era uma caixa de doces. Em seguida, eles começam a analisar alguns documentos, e Mobius comenta sobre a goma de mascar que a garota havia recebido da variante. Kablooey. O que é isso? Doce. Então eles verificam de qual linha do tempo ela poderia ter vindo. Locke consegue achar o local em um evento apocalíptico no Alabama, no ano de 2050. Quando estão reunidos, B15 fala que eles estão indo para um evento apocalíptico de classe 10. Então a equipe chega em Heaven Hills, exatamente quando uma tempestade apocalíptica estava devastando a cidade daquele lugar. Em seguida B15 separa as equipes. Locke fica sob a responsabilidade dela. A variante aparece observando eles através das câmeras de vigilância, e logo em seguida ajusta um cronômetro e sai. Após averiguar a área, B15 avista um homem comprando flores e acha estranho. O que você está fazendo? Eu tô comprando planta. Nessa tempestade. Quando se aproxima, ele a segura pelo braço e transfere um feitiço de controle mental para B15 antes de desmaiar. Agora que a variante estava sob o controle da mulher, ela aproveita para conversar com Locke. Depois confirma que é ela quem eles estão procurando. Você é o tolo que a AVT trouxe para me caçar. Enquanto isso, Mobius e sua equipe chegam até um abrigo, onde um dos soldados tenta revistar um homem, quando Mobius o impede. Nesse momento, outro soldado chega informando que encontrou a comandante C-20, que tinha sido capturada. A mulher estava sentada em uma sala ao lado e muito assustada. Já Locke estava conversando com a variante, que logo em seguida passa seu feitiço para um funcionário do shopping, antes de desmaiar e perder os sentidos. Locke desafia sua variante a mostrar sua verdadeira forma, em vez de ficar se escondendo atrás das pessoas. Ele fala de seus planos para destruir os Guardiões do Tempo, e tenta se aliar a ela. Mas a variante diz que não tinha interesse em estar trabalhando com ele, enquanto colocava mais explosivos pelo prédio. Já Mobius fala com C-20, que acaba dizendo que revelou o local onde estão os Guardiões do Tempo. Quando B-15 acorda, ela demonstra ter visto alguma coisa enquanto estava em transe. Quando Locke vê os explosivos que a variante havia colocado no prédio, acaba sendo golpeado. Os dois entram em combate corporal, enquanto Mobius e B-15 acabam se encontrando. Depois de acionar o último explosivo, a variante decide sair de sua mente e acaba se revelando. Entendi. Nesse momento, ela envia diversas cargas explosivas para diferentes locais do tempo, a fim de desestabilizar a linha temporal sagrada, e é quando soldados da AVT entram em ação, tentando impedir. Em seguida, a variante abre um portal do tempo, e se despede de Locke antes de atravessar.
Sabendo que Loki poderia fugir, Mobius grita para ele não fazer aquilo, mas ele decide fugir, entrando no portal. C20 e Loki estão conversando em um restaurante como pessoas normais, diante de uma vista maravilhosa. C20 pergunta como o congelamento do cérebro pode bloquear memórias. Depois ela ensina a beber de forma rápida, o que causa uma sensação prazerosa. Em seguida ela pergunta para a moça quantas pessoas faziam a segurança dos Guardiões do Tempo na agência. C20 percebe que ela estava em um transe, provocado pela variante, e tenta lutar contra ela. Enquanto isso, Mobius estava procurando por C20, que estava nesse momento sob controle mental. A variante consegue ver Loki através das câmeras, e por ele estar se aproximando muito rápido, ela decide ir embora. Em seguida ela chega até a agência VT, e tenta controlar a mente de um dos guardas. Mas como não funciona, eles entram em luta corporal. Mais 3 soldados a atacam, mas ela os derrota. Loki atravessa o portal e, após olhar para o vestiário, segue a variante pelos corredores armado com 2 adagas. A variante chega até o elevador que dá acesso aos Guardiões do Tempo, e após eliminar os guardas, Loki aparece. Os dois lutam até que Ravonna aparece com mais soldados. Antes de serem resetados pela juíza, Loki consegue se teletransportar para uma outra dimensão. Ela está muito zangada com ele, pois estava quase conseguindo concluir o seu plano de destruir os Guardiões do Tempo. Após o meteoro cair na sala, é revelado que eles estão no planeta Lamentis 1, no ano de 2077. Seu idiota! Aqui é Lamentis 1! Eu não sei o que isso quer dizer! No momento em que meteoritos vindos da Lua estão prestes a destruir o planeta. Após correr para um local mais seguro, a variante tenta dominar a mente de Loki usando seus poderes. Está tentando me encantar? Mas Loki diz a ela que sua mente é muito forte, e oferece uma trégua, já que ele escondeu o aparelho de teletransporte. Ela fala que ele atrapalhou um plano que estava sendo preparado há anos, e sugere que eles tirem energia de algum lugar para recarregar o equipamento. A variante acaba revelando seu nome para ele, dizendo que é Sylvie. E não me chama de variante. Os dois procuram um lugar para recarregar o dispositivo, e finalmente conseguem chegar a uma pequena vila. Loki pede desculpas pela falta de educação de sua amiga, e a mulher gentilmente aceita, mas não deixa ele entrar. Em seguida ele se transforma no homem da foto para tentar enganá-la, mas ela não acredita, pois ele já havia morrido. Depois diz que o resto das pessoas foram para o navio de evacuação, mostrando como eles chegariam até lá. Loki se disfarça de guarda para levar Sylvia para dentro. Mas o guarda não acredita, então Sylvie o controla para deixá-los entrar. Os dois se assentam e começam a discutir um com o outro. Loki conta a Sylvie sobre como sua mãe lhe ensinava magia quando criança, ela não se lembrava mais dela, e admite a destreza de Loki com suas habilidades. Ela fala que aprendeu a dominar a mente sozinha, e compartilha a história de um relacionamento que teve com o carteiro durante os primeiros dias de seu plano. Loki fala que nunca se apaixonou na vida. Ela o lembra que eles vão usar a única forma de escapar do planeta para recarregar o equipamento temporal. Depois de descansar uns minutos, ela é despertada com Loki bêbado, um homem desconfia e sai. E Loki canta uma canção olhando nos olhos de Sylvie. Ela se irrita com Loki e conta para ele que viu o homem que estava olhando sair, e que ele estava usando seu uniforme de variante e não estava disfarçado. Logo os policiais aparecem, e o lançam para fora do trem. Agora a mulher queria o aparelho de teletransporte que está com ele, mas por causa da queda, ele ficou destruído. Os dois se sentam e discutem sobre sua destruição naquele lugar, e Sylvie diz a Loki que a nave de evacuação nunca havia deixado o planeta. Então ele sugere que eles deveriam sequestrar a Arca para garantir que ela decole. Enquanto caminham, Sylvie revela a Loki como ela controlava as mentes. Em seguida ela conta que todos os agentes da AVT eram variantes de diferentes linhas do tempo. Loki descobre que os Guardiões não criaram os agentes da AVT como a Senhorita Minutos havia falado, e também descobre que os agentes e soldados desconhecem de onde eles vieram. Finalmente eles chegam na Arca, e Loki percebe que as pessoas serão deixadas para morrer. Eles tentam entrar na Arca pelos fundos. E logo em seguida a nave é completamente destruída. Estamos agora chegando em Asgard, onde os agentes levam uma criança Loki presa, depois disparam uma carga de reinicialização que destrói o brinquedo, mostrando que os dois não pertenciam àquela linha temporal. A criança julgada e condenada no tribunal da agência, mas antes de ser sentenciada, ela rouba o equipamento de teletransporte e consegue escapar,
enquanto Ravonna ficava parada sem poder fazer nada. Mais tarde a juíza encontra Mobius e os dois conversam. Mobius queria falar com C20, que estava sendo observada depois do encantamento. Ela fala para ele que C20 estava morta, e ela diz a Mobius que depois que voltou, ela teve uma recaída e não resistiu. Ela então pede a ele para manter isso entre os dois, e o encarrega de encontrar o resto das variantes. Enquanto isso, Locke e Sylvie estão prestes a serem aniquilados. Quando a chuva de meteoros começa a se intensificar, B15 consegue encontrá-los na linha do tempo sagrada. Achamos alguma coisa. Alvo temporal marcado. Rapidamente 2 portais se abrem, e eles são levados presos. Uma discussão começa entre eles, e Mobius acusa Locke de enganá-lo, antes de enviá-lo para uma prisão. Lá dentro, Locke é abordado por Sif que o ataca, e ele descobre que estava em uma prisão de memórias. Minutos mais tarde, novamente Sif golpeia, e Locke percebe que aquela prisão era um loop temporal. Ele até tenta se reconciliar com sua memória, mas ela o ataca novamente. Mobius se encontra com a juíza pois queria interrogar a outra variante, mas Ravonna se recusa, pois fala que ninguém além dela podia falar com ela. Então ela ordena que ele continue trabalhando em seu caso. B15 pergunta a Mobius se Locke disse alguma coisa a ele antes de ser colocado em um loop temporal. Ele diz a ela que a agência estava mentindo para ambos, então ela expressa preocupação e diz que apenas queria saber. Locke continuava seu loop apanhando de Sif, e ele faz um esforço honesto para ter remorso da dor que causou nela, e tenta explicar suas razões egoístas. Sif o ajuda a ficar de pé, e sem agredi-lo acaba indo embora. Depois Mobius aparece e pergunta a Locke se ele está pronto para outra conversa. Na sala de interrogatório, Locke comenta sobre seu relacionamento com Mobius, sendo como uma aparência semelhante à sua recente prisão. Mobius permite Locke explicar como a agência estava mentindo para ele, mas para ele revelar, ele tenta fazer um suborno. Em seguida Mobius passa a perguntar a Locke há quanto tempo ele estava trabalhando para a variante. Ele zomba da pergunta, mas dá detalhes de quem ela é. Outra pergunta é feita, e Mobius pergunta o que causou o evento Nexus em Lamentos 1, e ele se recusa a falar, achando que ele seria eliminado após informar. Me tira desse lugar, para de bater em mim e eu te conto. Barata, entendi. Mobius se levanta e pega um relatório, alegando que Sylvie veio de Asgard há muito tempo e o levou para um de seus apocalipses, e foi onde eles fizeram seu plano juntos. Como Locke não queria cooperar, Mobius diz que Sylvie foi resetada por B15 algumas horas atrás, e Locke finge acreditar. Mobius junta os fatos e fala que o evento Nexus foi causado por 2 variantes de Locke, sendo atraídas uma pela outra. Depois acusa Locke por gostar de Sylvie, e fala que esse relacionamento amoroso era o que estava causando esses eventos catastróficos na linha do tempo sagrada. Locke pergunta se Sylvie estava viva, e Mobius diz que por enquanto. Após uma conversa, Locke finalmente revela ao agente que todos na agência são variantes sequestradas pelos Guardiões. Ele diz a Mobius que a garota pode usar seu encantamento para ajudá-lo a lembrar de sua vida passada que foi deletada. Os Guardiões do Tempo não criaram vocês, eles sequestraram vocês da linha do tempo e apagaram suas memórias. Mobius não acredita nele e o leva de volta para a sala de memórias. De todos os mentirosos desse lugar, você é o maior. No corredor, B15 estava muito pensativa. Ela entra na sala onde Sylvie estava, e a leva através de um portal. Venha comigo. A juíza assina o relatório encerrando o caso da variante assassina, mas Mobius a questiona, perguntando por que ela não deixou interrogar Sylvie. Ela diz a ele que não podia arriscar que ela fugisse mais uma vez e que os Guardiões do Tempo queriam interrogá-la pessoalmente. Mobius pergunta a ela quando foi que ela percebeu o que estava acontecendo com C20, e a juíza tenta desviar a pergunta, mas Mobius insiste. Ela fala que sua intenção era de protegê-lo desses assuntos, porque não queria que ele tivesse o mesmo destino que C20. Depois a mulher o elogia, principalmente pela forma que ele executava seu trabalho. Quando ela levanta para colocar uma espada em sua parede de troféus, Mobius aproveita para trocar seus pads temporais. Tá legal, te vejo mais tarde. B15 pergunta a Sylvie como ela foi capaz de criar a ilusão quando ela estava sob encantamento. Sylvie explica a identidade de B15 foi uma criação dos Guardiões, já que seu encantamento não pode criar memórias. Ela diz que o que ela viu foi sua vida passada, e diz a ela que todos da agência são variantes. Em seguida, ela pede que Sylvie mostre mais uma vez suas memórias. Eu parecia feliz. Mobius chega na biblioteca, e após pegar um equipamento, confirma suas dúvidas através do interrogatório de C20. Vocês não estão me ouvindo. Eu estava lá. Olha, era real o que eu vi, era um lugar em que eu já estive. Não era AVT, era uma memória. Locke está de volta em sua cela do tempo, mas é abordado por Mobius. Ele queria saber se Locke realmente queria ajudar ele ou se queria ficar com Sylvie, porque esse evento Nexus poderia destruir tudo. Depois ele pergunta se Sylvie implantou memórias em C20,
mas Loki confirma que não. Mobius concorda que Loki e Sylvie estavam certos sobre a agência, e fala que eles deveriam se unir para salvarem ela. E se você quer salvá-la, precisa confiar em mim. Podemos fazer isso? Após saírem por um portal, eles são surpreendidos por Ravonna. Mobius fala de seu desejo de voltar para sua vida passada. Sabe para onde eu iria se eu pudesse ir a qualquer lugar? Para o lugar de onde eu vim de verdade. Podem ele. Loki é levado até os Guardiões, e Ravonna entra na cela de Sylvie e imediatamente exige saber quem estava com ela, e o soldado acaba entregando B-15, então Ravonna declara que ela estava contaminada pela variante. Dispare um alerta para a caçadora B-15. Ela também foi comprometida pela variante. Sylvie chega com Loki no elevador dourado. Depois de dispensar os soldados, ela mesma leva os dois até o último andar. Sylvie pergunta a Ravonna qual foi o evento Nexus que a fez ser capturada quando criança. Eu não me lembro. Os três chegam ao salão perante os Guardiões do Tempo. Loki e Sylvie conversam com os três antes de terem sua sentença de morte decretada. O que vocês gostariam de dizer antes de encontrarem seu fim, variantes? B-15 aparece e eles começam uma luta corporal. Enquanto a juíza ataca Sylvie, Loki ataca os soldados e conseguem derrotá-los. Antes que os Guardiões do Tempo consigam dizer algo, Sylvie arremessa uma lança, arrancando a cabeça de um deles. Agora eles querem saber quem estava por trás da criação da agência. Quem criou a AVT? Mas Loki antes tenta falar de seus sentimentos por Sylvie, quando é resetado. Após dominar Ravonna, ela exige ser resetada. Anda logo. Agora você vai contar tudo. Estamos agora no episódio 5 da série Loki, e uma imagem está nos conduzindo através da sala dos Guardiões do Tempo, indo em direção a um vazio no espaço, onde exatamente Loki estava. Uma de suas variantes explica para ele que eles devem sair dali, antes de serem devorados pelo monstro. Sylvie leva Ravonna até a sala do tribunal, e exige o seu equipamento de teletransporte. Para não ser morta, a juíza diz que Loki ainda estava vivo, e fala da existência do vazio, sendo uma dimensão onde os resetados são enviados. Ela fala que a localização fica no fim do universo, e ninguém nunca conseguiu retornar de lá. Ravonna pede para que Sylvie confie nela, e acaba recebendo o equipamento de volta. Enquanto isso, os quatro estão tentando fugir para não serem devorados pela criatura, e uma outra variante de Loki, se parecendo mais com um crocodilo, aparece. Naquela hora, Loki desesperado sugere um plano para escapar daquele lugar, mas sua variante fala que isso era impossível. Tá, e como vamos escapar? Não vamos. Todos nós fomos presos pela AVT e podados, assim como você. E assim como você, nós bolamos planos ruins que... Enquanto eles caminhavam, o garoto Loki se identificava como líder do grupo, e ele era o causador evento Nexus que matou Thor. Eles chegam em um bunker, onde as variantes mostram a Loki as comodidades do lugar. Neste momento, a Senhora Minutos estava acessando alguns arquivos de tempo para descobrir sobre a fundação da agência. Sylvie decide saber sobre o fim do universo, mas a juíza lembra que era apenas um vazio. Sylvie propõe ir para aquele lugar, e Miss Minutos pergunta a Ravonna a respeito de uma nave espacial que ainda estava em testes. Enquanto ela continuava procurando os documentos, Ravonna se oferece para encontrar Loki. Ela tenta fechar um acordo com ela, mas Sylvie acha que ela estava tentando enganá-la. Para ganhar tempo, Miss Minutos demora para acessar os arquivos. Já tá quase. E para conseguir escapar, Sylvie se reseta. Você machucou? Eu tô bem. Um dos guardas declara sua observação para Ravonna, que se limpa e sai da sala satisfeita, pois agora Sylvie também estava resetada. No abrigo, Loki presunçoso conta como eliminou o Capitão América e o Homem de Ferro, conseguindo as 6 pedras do infinito. Em seguida, Gator Loki demonstra seu orgulho, mas Loki presunçoso zomba por ele ter desencadeado um evento Nexus matando o gato do vizinho por engano. Loki clássico conta a história de como ele foi capaz de lançar uma ilusão de si mesmo, tão real que conseguiu enganar Thanos. Depois fugiu para um planeta onde vivia sozinho até que sua solidão trouxe à tona o desejo de reencontrar seu irmão Thor. E quando ele ia deixar o planeta, desencadeou um evento Nexus, sendo preso pela agência e resetado. Ele diz que Loki é o deus dos párias. Loki queria saber se eles já haviam visto uma variante deles feminina, e eles diz nunca ter encontrado. Loki conta seu plano de destruir a agência, e queria a ajuda de todos, o que faz todos zombarem dele. Quando estava prestes a ir embora, ele encontra diversas variantes na entrada. Olá.
Sylvie acorda dentro de um avião, e quando sai o monstro aparece. Enquanto usa sua magia para ter uma visão, ela ouve uma buzina e vê um carro aproximando sendo dirigido por Mobius. No abrigo, o presidente Locke e o Orgulhoso brigam para assumir o trono. Uma batalha se inicia entre as variantes. Locke não queria entrar na briga. Locke segue o clássico garoto e jacaré Locke através de um portal, enquanto os outros continuam brigando. A variante fala de como são presas pela agência sempre que tentam mudar suas vidas. Locke novamente propõe que trabalhem com Sylvie, e as variantes, mesmo não querendo, acabam aceitando. No carro, Mobius e Sylvie conversam suas circunstâncias. Sylvie queria que eles enfrentassem um monstro, e Locke assiste enquanto ela acaba sem esforço com o navio de guerra da marinha e sua tripulação. Mobius encontra Locke, que os vê chegando no carro azul. Sylvie sugere em vez de matar a Liotte, queria encantá-lo. Na agência, a juíza entra na cela de B15 e queria saber quais eram os planos de Sylvie. Ela diz que a mulher queria se vingar, e que também queria matar os Guardiões do Tempo. Ela zomba de Ravonna por não acreditar que os Guardiões são falsos e por não querer sua ajuda para descobrir quem está por trás deles. A juíza encontra com a Senhora Minutos e queria todos os registros da fundação da agência. Mobius conversa sua situação de quando voltar para a agência com as variantes, e Locke e Sylvie falam sobre seu evento Nexus. Eles têm dificuldades de falar sobre relacionamentos pessoais, e como Sylvie nunca teve tempo para eles, pois sempre viveu fugindo. Sylvie queria saber se podia confiar em Locke, mas ele diz a ela que traiu todos que o amaram. Ele se arrepende do que fez, e jura que não fará isso novamente. Locke pergunta a Sylvie o que ela fará quando tudo isso acabar, e ambos confessam que não sabem. Talvez possamos descobrir. Juntos. A Liotte estava chegando perto deles, e Mobius pergunta qual seria o plano. Sylvie fala que quando chegou perto do monstro, ela foi capaz de se conectar com ele apenas o tempo suficiente para ver que a Liotte conhece os segredos da agência. Se ela puder se conectar por mais tempo, talvez ela possa encantá-lo. Locke fala que ficará com Sylvie, e Kid Locke dá a ele uma espada curta e dourada com uma bainha traseira. Locke clássico sai com Kid e Jacaré. Após abrir um portal, Mobius se despede de Locke. Obrigado, meu amigo. Você é a minha favorita. Clássico Locke dá uma última olhada antes de ir embora. O plano de Locke era distrair a Liotte para o outro lado, para que Sylvie seja capaz de encantá-lo pegando na cauda. Mas o monstro vai na direção de Sylvie. Quando o clássico Locke aparece e recria uma ilusão de Asgard para que os dois consigam prosseguir com o plano. Sylvie diz a Locke que ele pode encantar a Liotte, porque eles têm o mesmo poder. Quando o monstro ataca a ilusão, Sylvie e Locke conseguem tocá-la por tempo suficiente para Locke conseguir fazer o encantamento. Os próximos seriam Locke e Sylvie, mas eles conseguem completar o encantamento. Depois um portal se abre, e eles atravessam para o outro lado. Locke e Sylvie chegam a um castelo do outro lado do portal. A porta se abre e os dois entram. Eles são recebidos pela Senhorita Minutos. Ela fala que aquele que permanece está impressionado com os dois, e que aquele que criou tudo é o que controla tudo. No final é apenas ele que permanece. Ela diz que é possível eles retornarem à linha do tempo sagrada sem causar um evento Nexus, e com isso, Locke poderia vencer não apenas em Nova York, mas também pode matar Thanos para obter a Manopla do Infinito e assumir o trono de Asgard. Para Sylvie, ela diz que pode ir com ele e ter apenas memórias felizes. Depois promete a eles as vidas que sempre quiseram, mas eles rejeitam. Escrevemos nosso próprio destino agora. Ah, claro que escrevem. Boa sorte com isso. Ravonna espera os arquivos da agência serem baixados, e vê um anel em sua mesa onde Mobius havia colocado. A Senhorita Minutos aparece e diz que conseguiu os arquivos solicitados, mas a juíza fala que os arquivos não são os que foram pedidos. Só que não foi isso que eu pedi. Eu sei, mas ele acha que isso vai ser mais útil. Quem? Boa leitura. Locke e Sylvie estão prestes a encontrar aquele que permanece. Em seguida, a porta de um elevador se abre, e um homem sai e começa a conversar com eles. Vocês dois? A mesma pessoa? Quer dizer, não é muito natural, mas... O homem admite que ele é apenas carne e osso, e Sylvie tenta matá-lo, mas ele é capaz de usar seu dispositivo temporal para se redefinir em segurança. Entrem. Mobius aparece a Ravonna,
que fala que ela teve que resetá-lo para impedi-lo de interromper sua missão, ele mostra a caneta que ele usou para assinar o arquivo sobre Locke, e diz a ela que os soldados não aceitarão mais ordens dela. B-15 chega em uma escola secundária em Fremont, Ohio, no ano de 2018. Ela estava sendo perseguida por milicianos até o escritório de onde veio a caneta de Havana. B-15 leva um soldado até um escritório onde mostra a ele a juíza em sua vida passada, antes de chegar na agência. Entregue-se agora, B-15. Você precisa me escutar. Vamos ter tempo para isso. Espera. Mas o que está acontecendo aqui? Os Locke estão conversando com aquele que permanece, e Sylvie tenta atacá-lo. Claro que encontraram. Ela fica no vácuo. Ele pega 2 folhas dizendo que eles não podem matá-lo, porque ele já sabe o que vai acontecer. Os 2 são roteiros, como aquele que Locke teve que assinar no episódio 1. Ele perguntou Sylvie como ele saberia ter tudo em seu equipamento temporário para evitar ser morto pelos 2. Também fala que viu tudo que eles fizeram, incluindo tudo que a agência não viu. Ele diz que ele preparou a estrada para eles caminharem para chegar até ele, e Sylvie pergunta por que eles foram trazidos para aquele lugar. Ele diz a ela que era necessário que eles embarcassem na jornada antes que pudessem chegar ao fim, e pergunta a Sylvie se ela acha que pode confiar em Locke ou em qualquer pessoa. Mobius diz à juíza que ele sabia que a agência era uma farsa e ele se opõe à poda. Ela diz que podar a linha do tempo previne o caos e a morte. Mobius rebate que isso tira o livre-arbítrio, então ela zomba do próprio conceito, dizendo que o único que realmente tem livre-arbítrio é aquele que está no comando. Quando estava prestes a ir embora, a mulher confronta Mobius por traí-la, e quando abre um painel de tempo, Mobius tenta podá-lo. Vamos ver. Aquele que permanece, admite que usou métodos trapaceiros, mas garante que sem a agência tudo seria destruído. Locke pergunta de que ele tem tanto medo, e ele diz que era das suas outras versões. Sylvie pergunta quem ele era, ele fala que foi apelidado com muitos nomes, um governante, um conquistador, aquele que permanece e um idiota, mas não era tão simples quanto um nome. Ele abre sua linha do tempo e logo aparece um boneco de metal líquido de pó e liga para contar sua história. Antes da agência existir, ele era uma variante, e em sua linha temporal foi um cientista no século 31. Ele descobriu que havia universos em cima do seu, com diversas variantes existindo ao mesmo tempo. As outras também ficaram sabendo disso, e começaram a se encontrar ao longo das linhas do tempo. Por um tempo houve paz, onde a maioria deles trabalhavam juntos, mas nem todas as variantes eram honestas. As variantes que buscavam conquistar novos mundos iniciaram uma guerra da linha do tempo, que a senhorita Minutos descreveu na agência. Ele foi a única variante a encontrar a Liotte, que tinha o poder de consumir o tempo em seu próprio espaço. Após dominá-lo, ele foi capaz de transformar a criatura em uma arma para acabar com a guerra multiversal. Depois disso, ele mesmo isolou a linha do tempo e escolheu monitorá-la para evitar quaisquer ramificações ou eventos nexos, criando assim a agência AVT. Ele fala que se eles o achassem um homem mau, deveriam ver como eram suas outras variantes, e a linha do tempo era necessária para evitar o caos cataclísmico. Sylvie não acredita nele, então ele oferece a um deles para assumir o controle, em vez de matá-lo e deixar o caos acontecer. Locke pergunta por quê, e ele responde que estava cansado e ficando mais velho do que parecia. Ele diz a eles que ele configurou a poda da linha do tempo para encontrar a única pessoa para substituí-lo, mas em vez disso ele conseguiu trazer 2 pessoas. Sylvie diz a ele que ele tratava a vida das pessoas como se fossem algum tipo de jogo, ele diz a ela para crescer e reconhecer que os 3 são vilões. No entanto, como governantes da linha do tempo sagrada, eles poderiam fazer sua vilania por um bom motivo para evitar a guerra multiversal. Acabamos de passar do limite. Do lado de fora, a linha do tempo sagrada começa a se ramificar em suas origens separadas. Ele diz que eles podem assumir o controle dele e manter a linha do tempo sagrada, ou matá-lo e fazer com que suas variantes iniciem outra guerra multiversal, que terminaria com ele mais uma vez governando e supervisionando o fluxo do tempo. Ele remove seu aparelho temporal e o coloca sobre a mesa, e diz a eles que deveriam decidir quem assumiria. Sylvie queria matá-lo, mas Locke não deixa. Locke diz que ele acha que o homem estava dizendo a verdade. Locke está preocupado em desencadear algo pior se eles o matarem. Ele sugere que eles pensem sobre o assunto, mas Sylvie fala que ele não é confiável. Sylvie ataca Locke e os 2 lutam usando sua magia. Locke aparece diante dela e implora para ela parar. Ele fala que não quer machucá-la e não quer o trono, e ele só quer que ela fique bem. Ela trapaceia e logo em seguida se despede, antes de empurrá-lo através de um portal. Mas eu não sou você. Em seguida ela mata aquele que permanece, e ele diz que haverá em breve. Até logo. Agora sozinha, Sylvie se senta no chão,
enquanto a linha do tempo continuava se ramificando cada vez mais. Mobius e B-15 assistem da agência enquanto os eventos do Nexo se ramificam irreversivelmente através da linha vermelha. Locke, sentado em uma sala da agência, decide sair. Ele anda pela agência em busca de Mobius e B-15. Ele diz a eles que eles não podem parar as ramificações. Mobius e B-15 não reconhecem Locke, pois está em uma linha do tempo diferente.